5 escritores que publicaram um único livro. Em um universo literário marcado por vastas obras, trilogias monumentais e carreiras de décadas, existem autores que desafiaram a regra da quantidade e venceram com a força de uma única criação. São vozes que surgiram uma única vez, mas ecoaram com tamanha intensidade que conquistaram um lugar definitivo na história da literatura. Neste vídeo, vamos conhecer 5 escritores que publicaram apenas um livro e, mesmo assim, deixaram uma marca indelével no imaginário cultural. Às vezes, um só livro basta. Vem comigo. Número 1. O Bosque das Ilusões Perdidas, publicado em 1913, pelo autor Alain Fournier. Foi um escritor francês, mais conhecido pelo seu único romance, e morreu aos 27 anos. O Bosque das Ilusões Perdidas, narrado por um adulto que revisita a adolescência com melancolia e reverência, o grande May Aunis constrói uma memória que se transmuta em mito. Através da sua voz contida e observadora, acompanhamos Melnanes, figura inquieta e carismática, cuja jornada é marcada por um mistério campestre e o encontro com uma jovem idealizada. Esse episódio, situado entre o real e o onírico, transforma-se no eixo simbólico de uma busca nostálgica e obsessiva. Dividido entre a concretude da vida escolar e o lirismo da lembrança, o romance articula o tempo como matéria fluida, onde a infância surge como território perdido, acessado apenas pela dor e pela distância. Publicado em 1913, pouco antes da morte de Alain Fournier. O livro permanece como um raro testemunho literário sobre juventude, encantamento e perda. Experiências que escapam à lógica do realismo e só se deixam aprender pela poesia da ausência. E o livro também foi adaptado para o cinema em 1967. E teve também uma adaptação para o cinema em 2006. Número 2. Uma Confraria de Tolos, publicado em 1980. Publicado por John Kennedy Jr., que foi um romancista americano de Nova Orleans, na Louisiana, cujo romance publicado foi póstuma. Um gênio incompreendido, um homem fora do tempo, inteligência até o exagero, grotesco até a comédia. Essa é a voz que guia um dos romances mais singulares da literatura americana. Uma sátira ácida, onde o riso dói e a tragédia é disfarçada de farsa. A linguagem da obra é uma festa barroca de ironias e excessos, com parágrafos que pertenham entre o brilhantismo e o delírio. A realidade, para o protagonista, é uma peça mal ensaiada, onde ele, infelizmente, foi escalado como figurante. Ao seu redor giram personagens secundários como planetas desequilibrados, a mãe sufocante e melancólica, o patrão cínico que respira sarcasmo, o colega submisso que se desfaz em obediência. Todos compõem esse universo tragicômico onde tudo apodrece menos a autoestima galopante do herói. John Kennedy Jr. escreveu essa obra-prima nos anos 60, mas nunca viu seu livro publicado. Morreu jovem, sem saber que seu texto atravessaria o tempo e seria consagrado com um prêmio.
O romance dormiu na gaveta até ser resgatado com fúria maternal, após o suicídio do autor aos 31 anos. Publicado postamente, tornou-se um clássico instantâneo, consagrado com o prêmio Pulitzer de ficção em 1981. Um triunfo tardio, irônico e perfeitamente alinhado com o espírito da obra, brilhante demais para o seu próprio tempo. Número 3, E o Vento Levou, de 1936. Da autora Margaret Mitchell. Foi uma escritora e jornalista norte-americana. Escreveu apenas um livro, o romance situado na época da Guerra de Secessão. O romance acompanha a trajetória de uma jovem sulista cuja identidade se apoia na beleza, no status social e nas convenções da aristocracia escravocrata. Com o avanço da Guerra Civil, o mundo estável que a sustentava entra em colapso. O que era vaidade vira sobrevivência, e a protagonista, antes frívola, se revela estratégica, resistente e moralmente ambígua. A obra mescla melodrama, crítica social e análise psicológica, mantendo sempre o olhar atento sobre a transformação individual em meio à desintegração histórica. Margaret Mitchell passou 10 anos escrevendo E o Vento Levou, recusando rótulos e contratos, até que a publicação se tornou inevitável. Lançado em 1936, o romance foi um sucesso imediato e deu origem a uma das maiores adaptações cinematográficas da história. Mitchell nunca publicou outro livro. Morreu tragicamente em 1949, aos 49 anos, atropelada em Atlanta. Sua única obra permanece como marco literário. E no cinema foi adaptado em 1940 e foi um sucesso. Número 4. Beleza Negra, lançado em 1877 pela autora Anna Seville. Foi uma escritora inglesa, mais conhecida pelo seu livro Beleza Negra, que foi seu único trabalho publicado. E é um dos mais vendidos para o público infantil. Narrado por um cavalo que nos guia por sua própria história, dos campos verdes da juventude à sombra da velhice, ele nos conduz por uma vida repleta de encontros e desencontros com os seres humanos. Cada dono, uma lição, cada fase, uma memória viva. A doçura, a respeito, mas também a dor, abuso e silêncio. Beleza Negra não é apenas o nome de um cavalo, é um testemunho de resistência. Através de sua perspectiva sensível, sem exageros nem vimitizações, somos levados a refletir sobre o que é ser tratado com dignidade, ou não. É um apelo silencioso com empatia, não só com os animais, mas com todos os que são frágeis, esquecidos ou explorados. Anna Seville, debilitada e acamada, ditou este que seria seu único livro. Não buscava fama, queria mudança, queria tocar consciências e conseguiu. Beleza Negra atravessou o tempo, os idiomas e os corações. Virou um clássico, virou denúncia, virou semente de compaixão prática. Anna Seville faleceu no dia 25 de abril de 1878, aos 58 anos. Beleza Negra foi adaptado para o cinema no ano de 1994. E em 2020, uma nova adaptação, Beleza Negra. E foi adaptado também para vários desenhos.
Número 5. O Morro dos Ventos Uivantes, de 1847. Da autora Emily Brontë. Foi uma escritora e poetisa britânica, autora do romance O Morro dos Ventos Uivantes, considerado um clássico da literatura mundial. A narrativa ergue-se como um monumento gótico à devastação provocada pelo amor ferido, fragmentada em vozes que ecoam umas nas outras, relatos que se desdobram como ecos de ecos. A história revela lentamente a figura trágica de um homem consumido pela rejeição, pelo luto e por um desejo indomável, quase selvagem. O cenário: duas propriedades rurais isoladas em meio a campos assolados pelo vento. Não é apenas pano de fundo, mas espelho da alma, atormentada dos personagens. Paisagens desoladas, horizontes em bruma, tempestades que parecem responder às paixões humanas com fúria equivalente. Ao longo de gerações, rancores que perpetuam como maldições herdadas, e o amor, longe de redentor, é retratado como um fogo que purifica e destrói. A estrutura narrativa é labiríntica, feita de cartas, relatos orais e memórias que se entrelaçam, como se a própria verdade estivesse soterrada sob camadas de dor e silêncio. A linguagem é densa, marcada por descrições carregadas de atmosfera e diálogos que vibram de intensidade emocional. Cada palavra parece carregada de vida e morte. A figura feminina central da primeira geração domina a narrativa mesmo após sua morte, tornando-se uma espécie de presença espectral que assombra os corações e as escolhas dos que ficam. Sua existência ressoa no tempo, como se o amor que inspirou jamais tivesse se encerrado, apenas se transformado em vingança, ausência e obsessão. A segunda geração, sem consciência plena, tenta refazer o destino, como se houvesse ainda uma possibilidade de redenção para os pecados dos pais. O Morro dos Ventos Uivantes. A autora Emily Brontë escreveu este único romance sob o seu pseudônimo de Elise Bell, em um tempo em que vozes femininas eram silenciadas ou ridicularizadas. Morreu jovem, aos 30 anos, sem conhecer a imensidão do impacto que sua obra causaria. Rejeitada em sua época por sua violência emocional e por uma estrutura tida como aberrante, o livro sobreviveu ao tempo com a força dos grandes mitos. Hoje é considerado uma das mais poderosas expressões da literatura inglesa, um romance tempestuoso e visionário que desafiou convenções sentimentais, morais e narrativas. Não escreveu para confortar, escreveu para incentivar. E teve várias adaptações para o cinema, de 1939, 1970, 1992, 2003 e 2011. Mas foi na adaptação de 1992 que virou um marco, um clássico, O Morro dos Ventos Uivantes. A música O Morro dos Ventos Uivantes, de Kate Bush, foi inspirado no livro de Emily Brontë, que foi publicado em 1847.
Kate escreveu a letra quando ela tinha 18 anos, após assistir o filme baseado no livro de 1970. E uma coisa interessante é que Kate e Brontë nasceram no mesmo dia. A música captura o ponto de vista de Catherine, personagem do livro, que utiliza diálogos da personagem, principalmente na parte em que a Catherine implora para entrar na janela. Kate usou técnicas vocais incomuns para expressar o caráter fantasma e emocional da personagem. A música explora o tema do amor trágico e da ligação entre Kate e Restful, com elementos de romance gótico e sobrenatural. A canção cria uma dualidade entre o mundo real e o mundo dos mortos. A música também pode ser vista como uma expressão de empatia radical, com a cantora se colocando no lugar da personagem para entender seus sentimentos. A música se tornou um grande sucesso, alcançando o topo das paradas britânicas, tornando um dos mais vendidos. É considerado um clássico de um marco da história da música pop, com seu estilo único e interpretação vocal, que foi trilha sonora do filme de 1992, O Morro dos Ventos Uivantes. O silêncio literário desses autores não é ausência, é permanência. Cada um deles provou que não é preciso escrever muito para se dizer tudo. Suas obras únicas continuam sendo lidas, debatidas, amadas. Permanece porque foram feitas com uma verdade que não precisa de repetição. Que essa breve viagem por vozes singulares nos lembre que, na literatura, como na vida, o essencial não se mede pela quantidade, mas pela intensidade com que toca quem lê. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos ou com todos apaixonados pela literatura. Um grande abraço e até o próximo vídeo.